Graça e paz. E a devocional de hoje nós estaremos trabalhando no livro de Salmos, Salmo de número 8. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler junto este salmo e entendermos o que o salmista está nos ensinando. Abra comigo a sua Bíblia. Quão magnífico é o nome do nosso Criador. Salmo de Davi para o cantor mor, segundo Agite-te. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que salmo maravilhoso. Eu me preocupo muito em que me basearei ou como trarei diante dos irmãos informações que possam cooperar para o seu crescimento, para o seu entendimento e também para a sua edificação. E olhando para o Salmo 8, digo a verdade, temi, pois é tão lindo e ao mesmo tempo tão complexo que me preocupei. Mas a verdade é que este salmo nos fala de gratidão. Gratidão para com Deus. O salmista, ele faz este hino baseado no final do livro de Gênesis, no capítulo 1, e glorifica e exalta o nome do Senhor, agradece a Deus por sua glória e majestade. Então ele começa dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Esse salmo também pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte envolve os versos 1 e 2, falando da grandeza de Deus. A segunda parte começa no verso 3 e vai até o verso de número 5, falando da pequenez, falando da falha, da insignificância humana. A terceira parte vai do verso 6 até o verso de número 8. E aqui ele fala a respeito do domínio sobre todas as coisas e também a respeito do domínio do Messias, como é falado por alguns dos comentaristas que comentam sobre o Salmo número 8. E por fim, a última parte, ele então volta a louvar a Deus por causa da sua grande glória e da sua majestade. Irmãos, quando nós recebemos alguma coisa, quando alguém nos dá algo ou quando alguém faz algo por nós, nós falamos: obrigado a você, obrigado pelo que tu fizeste por mim. E este é o ponto em que o salmista toca, pois segundo alguns hebraístas, em hebraico não tem como dizer obrigado a você. Provavelmente alguns têm comentado que não existe uma tradução para obrigado no hebraico. E a forma é então enaltecer aquilo que foi feito. Alguns até comentam, tipo, quando você recebe um presente e você fala: nossa, que lindo! Era o que eu queria. É a forma de agradecer, é uma forma de gratidão. Gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito. E você? Tem sido grato a Deus? Tem sido agradecido por tudo quanto Deus tem feito por você? Você tem reconhecido a grandeza de Deus, a majestade do Senhor na sua vida? Certa feita, eu estava orando. E na minha oração eu clamava a Deus e falava com Deus a respeito de muitas coisas que sucederam na minha vida. A minha oração começou como que
uma comiseração, como uma lamúria, como uma queixa diante de Deus. E aos poucos Deus foi mudando o meu entendimento e eu pude ver a sua mão agindo mesmo naqueles momentos de dificuldade. Então mudei a minha oração e passei para a gratidão, entendendo o que Deus havia feito, o que Ele vinha fazendo em minha vida. Irmãos, às vezes nós precisamos mudar o nosso foco, mudar o nosso entendimento, pois muitas vezes estamos voltando somente para nós, querendo o nosso bem. Entretanto, é importante compreendermos que a nossa vida aqui, ela é como um vapor, ela é como uma planta que nasce e amanhã, com o calor quente, ela seca e já não sabe mais o seu lugar. Então, este momento nosso aqui deve ser feito para louvar, para bendizer, para engrandecer a Deus que nos chamou da morte para a vida, que nos deu nova vida em Cristo Jesus. O salmista vem e diz: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade. Quando nós olhamos para a criação de Deus e vemos a grandeza da sua glória e da sua majestade, reconhecemos, assim, porque nos foi dado pelo Espírito Santo de Deus a graça de reconhecemos a sua majestade. É importante entendermos que o salmista, o rei Davi, não somente foi rei, mas Deus também havia dado a ele o espírito de profecia. E nos seus salmos vamos ver ele glorificar a Deus, exaltar a Deus, bendizer o nome do Senhor, cantar louvores ao nosso Deus, mas também trazer palavras aonde será revelado a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por coisas que ainda haveriam de vir. Aqui, ele enaltece o nome do Senhor, ele glorifica a Deus, ele agradece a Deus por tudo quanto ele tem feito. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Jesus toma este salmo, toma este verso, quando as crianças são levadas a ele. Os apóstolos queriam impedir, e ele diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Não leste que dos pequeninos, dos que mamam, vem o perfeito louvor? Ou suscitaste força? Sim, todos devem louvar a Deus. Aqui, alguns irmãos comentaristas comentam também que tanto este texto foi usado por Cristo para deixar vir a ele as crianças, e ali ele traz essa exposição. Se nós não formos como essas crianças, nós não poderemos herdar o reino dos céus. Lutero faz um comentário a respeito dizendo, com a expressão crianças de peito, ele não se refere àqueles que mamam no seio de suas mães, mas a quem age como tais crianças no sentido de se apegarem à palavra pura de Deus, sem interferência de coisas destes homens caídos, de pensamentos humanos, assim como um bebê recém-nascido se satisfaz com o leite de sua mãe. Essas pessoas não buscam qualquer outro alimento para a sua alma, a não ser a palavra do Senhor. Pedro também afirma o seguinte: desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual que devemos obter com a alma, que devemos conseguir não com os sentidos, mas com fé pura. Assim, a palavra pequeninos exclui qualquer alteração na palavra, é o acréscimo falso de um pensamento humano. O nosso pensamento, ele deve então caminhar no sentido de que a exposição feita pelo salmista é que nós devemos desejar a palavra do Senhor, que nós devemos desejá-la ardentemente, como uma criança recém-nascida necessita do leite de sua mãe. Os versos 3 a 5 é a segunda parte do Salmo. E ele fala o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? O salmista, ele chama agora os olhos para que contemplemos a grandeza da criação e vejamos a magnitude e a grandeza do nosso Deus. Como ele é excelso e glorioso, e ainda assim, em sua grandeza gloriosa,
Ele ainda nos visita. E aqui o sentido, sem dúvida alguma, traz para nós dois pensamentos. O primeiro, o que é o homem? Isto aborda o homem criado por Deus, Adão. O que é o homem? Ou o filho do homem, a sua posteridade, apresentando neste contexto tanto a criação do homem, como também a sua genealogia. E neste pensamento de genealogia, ou digamos, da sua continuidade, ele traduz e traz para nós o pensamento da visitação. E nessa visitação é abordado, sem dúvida alguma, no sentido profético, aquele que viria e habitaria entre nós. Aquele que, sendo Deus, encarnaria, tornaria como filho do homem, para se manifestar entre nós, nos visitando. E assim nós temos aqui uma expressão que nos traduz a ideia da manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o salmista continua: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E nesse sentido, há uma grande discussão por muitos dos comentaristas, dos estudiosos, a respeito desta manifestação, por ser menor do que Deus, sendo ele Deus. Entretanto, alguns comentam ser esta passagem a ideia de que, durante a sua peregrinação como homem, sofrendo as agruras, as dores, as investidas do mal, para levar sobre si, na cruz, o pecado de muitos. Falando deste tempo em que ele esteve presente entre nós, ele era Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. No entanto, por um pouco de tempo, esteve entre nós, sujeito às paixões, às dificuldades, às lutas, às enfermidades, todas as quais nós vivemos neste mundo caído e quebrado por causa do pecado. Entretanto, é importante compreendermos que ele não pecou, pelo contrário, antes foi obediente até a morte e morte de cruz. Não usurpou em ser igual a Deus, entretanto se fez e se colocou na condição de servo, assumindo sobre si a culpa que convinha a nós, nos substituindo na cruz, morrendo a nossa morte, para que através dele fôssemos reconciliados com o Pai. A Bíblia nos fala aqui ainda no Salmo: e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos, ovelhas e bois todos. E essa expressão é aquilo que Deus havia dado ao homem no Éden, e por causa da queda e do pecado, o homem não mais tem domínio sobre o mundo criado, pelo contrário, passou a temer a estas coisas, embora Deus desse ao homem o domínio sobre todas elas. E nós vemos em Cristo o domínio sobre todas as coisas. E assim nós vamos ver a mesma exposição conforme usada aqui no Salmo de número 8, no livro de Hebreus. E aqui a nossa aprendizagem nos mostra que todas essas coisas foram subordinadas a Ele, colocado debaixo dos seus pés. É interessante porque em algumas alusões nós vamos ver até mesmo na história, inclusive na história do Egito, o domínio era como estrado debaixo dos pés dos reis. E assim, o faraó tinha sob os seus pés um estrado, e nesse estrado os povos conquistados. E sob os pés do Senhor também estão todas as nações, pois Deus deu domínio a ele sobre todas as coisas. A Bíblia nos fala que todo o poder foi dado a ele. E também dos animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Irmãos, precisamos compreender essa grandeza de Deus, toda a sua glória e majestade. O salmista fala isso também no Salmo de número 19. E é importante sermos gratos a Deus por tudo quanto vemos, por tudo quanto percebemos que nos revela a pessoa do nosso Deus e Salvador. Precisamos ser gratos a Deus, porque nós não éramos povo de Deus, mas em Cristo fomos tornados povos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus e em Cristo fomos reconciliados. Nós éramos
quebrados por causa do pecado, mas na reconciliação fomos redimidos e recebidos por Deus como filhos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Que este salmo leve a cada um de nós a uma vida de gratidão a Deus por tudo quanto Deus criou, por tudo quanto Deus tem feito e por suas misericórdias que se renovam a cada manhã e por sua graça que o fez manifestar em carne para que nele fôssemos salvos. Que Deus te abençoe.